Alô, Santistarada, aqui é Walter Parente, esse é o seu canal Santos Eterno. Você já sabe, passa lá, passa aqui, passa acolá, passa aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber imediatamente as nossas notícias e análises e comentários a respeito de tudo que rola a respeito do nosso querido Peixão. Bom, a notícia não é nova, explodiu ontem à tarde, uma reunião almoço aqui em São Paulo entre o presidente Andrés Rueda e o grande ex-jogador de futebol, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o senhor Paulo Roberto Falcão, o popular Falcão, o rei de Roma, aquela coisa toda. Falcão foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, em todos os tempos, dos maiores jogadores do meio de campo do Brasil, um camisa 8 clássico, um volante armador de grande categoria, de grande visão tática e técnica, poderio técnico imenso, muita visão tática. Foi mítico naquele time do Internacional, comandado por Rubens Minelli, aquele time que tinha Manguita, o goleiro, o ídolo eterno do Botafogo, Manga, Cláudio, Marinho, Figueiredo e Vacaria, Batista, Falcão e Carpegiani, péssimo, meio de campo, só perna de pau, meu Deus do céu. O ataque com Valdomiro, Dari e Lula, aquele mesmo Lula do Fluminense, que tinha aquele ataque, Cafuringa, Flávio Samarone, Lula, Fluminense, que realmente me encantava, eu gostava de ver jogar. Falcão é desse time do Rubens Minelli, que encantou o Brasil e depois foi para a Europa e se consagrou na Roma como o rei de Roma, meu Deus, até hoje venerado, muito querido, adorado realmente na Itália toda, especialmente em Roma. Foi um cracaço da seleção brasileira de 82, um grande jogador daquele timaço comandado por mestre Tele Santana, futebol lindo, maravilhoso, que infelizmente encantou o mundo, mas infelizmente não ganhamos a Copa do Mundo de 82. Merecíamos, mas futebol tem dessas coisas. Bom, para mim acaba aí a carreira do Falcão, assim, dentro do futebol, a carreira que merece elogios termina aí, porque depois ele foi treinador de futebol do Internacional, treinador do Bahia, do Sport Recife, da seleção japonesa e da seleção brasileira, claro. Não, e depois foi comentarista de futebol, mas como treinador não encantou, não agradou, não foi um treinador que se consagrou no futebol brasileiro. Você sempre viu o Falcão ali como treinador, mas sempre lembrando dele como jogador. Como treinador, ele não agregou, na minha opinião, coisíssima alguma ao futebol brasileiro. Nem como comentarista. Comentarista eu achava ele apenas razoável, passava muito pano, então, floreava demais as respostas, não gostava mesmo. Agora, eu acho que ele precisa mais do Santos que o Santos precisa dele. Não, peraí, o Santos não precisa de um coordenador? Pô, precisa, pelo amor de Deus. E como precisa? A gente se livrou, a gente parece que nós estamos começando um livramento, o livramento do Rueda. Parece que o Rueda vai deixar de ser diretor de futebol. Parece. Vamos torcer, oremos, irmãos, oremos para que isso realmente venha a acontecer. Agora, experiência como diretor, gerente de futebol, coordenador, homem forte do futebol, o Falcão não tem nenhuma. Ele vai aprender no Santos. Ele vai usar o Santos como experiência. É o Santos de novo fazendo experiência. Assim como falou-se essa semana a contratação do treinador Antônio Carlos Zago, se vier, é uma aposta, apenas uma aposta, é experiência. Falcão será uma experiência. Fala-se Maurício Barbieri, treinador, experiência. O Santos virou um clube de fazer experiências, porque ele não tem dinheiro, não tem bala na agulha para contratar gente pesada, gente consagrada do futebol. Não tem. Nem jogador, nem treinador, nem diretor de futebol. Falei isso várias vezes, vários vídeos meus, aí tá gravado, tá registrado, que depois daquela pataquada do Rueda, que ele falou que não sabia nem o que fazia um diretor de futebol, que o Santos não ia ter bala na agulha, não ia ter moral para contratar ninguém do mundo do futebol. Nada. Ninguém dessa função de coordenador, o Santos iria contratar camaradas com 15, 20, 25 anos de trabalho, com um tremendo currículo. Duvido, não ia contratar. Só ia contratar, eu falei isso várias vezes, só ia contratar gente que estivesse desempregada, gente querendo trabalhar, gente fora do mercado. E foi o que aconteceu. O Falcão é exatamente tudo isso. Ele queria trabalhar, ele queria voltar para o mundo do futebol, no qual ele está afastado há muito tempo, desde encerrou a carreira como jogador, depois treinador, depois comentarista, está afastado do futebol. Duvido que algum clube grande do futebol brasileiro hoje pensasse em contratar. Precisamos contratar um diretor de futebol. Já sei. O grande diretor Paulo Roberto Falcão. Mentira. Não é. Não tem experiência na área.
vai aprender no Santos, vai errar muito. Espero que acerte mais do que erre, porque o Santos está precisando de alguém que chegue ali e resolva o problema, né? Porque o Ruedinho, ele viu depois do que aconteceu do jogo Santos e Fortaleza, o vexame, o baile, né? O baile tático Santos que o Arlindo Orlando tomou do Vojvoda. Ele viu o que aconteceu ali, né, nas cercanias do estádio, né, embaixo das arquibancadas, olhando para a sala dele, o povo gritando, e faixas, né, tinha faixa no estádio, planejamento amador, não tem planejamento. Queremos jogadores, estava na faixa isso. Presidente omisso, estava na faixa. Respeito é bom e eu gosto. SAF não. Isso aí eu discordo violentamente, veementemente da torcida jovem que colocou essa faixa lá. SAF não, mas isso é outro assunto. E durante o jogo, no final do jogo, e na rua, chamando os jogadores do Santos de time sem vergonha. Time sem vergonha. Depois do jogo, o bicho pegou. A coisa ficou feia pro Rueda ali. Então, finalmente, em bom momento, eu acho até que já passou da hora, ele resolveu se mexer. Resolveu se mexer e contratou pelo menos um diretor de futebol. Vai resolver? Não sei. Diretor de futebol, agora parece que vai contratar, vai ser apresentado amanhã de forma oficial e vai assinar contrato amanhã, quarta-feira. Há uma previsão de que o Santos anuncie um treinador de futebol, talvez até sexta-feira, não sei. Espero que não faça experiência, porque com o Falcão é uma experiência. O Santos está fazendo uma aposta no Falcão, isso é uma experiência, ele não tem experiência na função, ele vai aprender no Santos. Espero que não venha com Maurício Barbieri, Antônio Carlos Zago, se falar em Antônio Carlos, é tudo experiência, porque o Santos não tem bala na agulha para contratar cara top, então contrata experiência. O Santos virou um clube médio, de porte médio, sempre ali 10º, 12º, 13º, tá? Não passa disso, não tem dinheiro, vira um clube de porte médio. Então, o clube de porte médio contrata profissionais de porte médio. É tudo equivalente, tudo equivalente. Precisa contratar e contratar treinador e jogador para dar uma... Porque não adianta vir só com o Paulo Roberto Falcão, o ex-grande jogador, rei de Roma. Isso não interessa, rei de Roma. Ali é a terra do Pelé, é o rei do futebol, ele é o rei de Roma. O Pelé é o rei do mundo. Fazendo assim um corte rápido aqui nas contratações de tudo que aconteceu. Todo mundo já sabe, o Santos foi campeão paulista sub-20. O Santos não era campeão paulista dessa categoria há 10 anos. O Santos, hein, que revelou aí nos últimos 10, 12, 20 anos, Diego, Robinho, Neymar e Ganso, Gabigol, Rodrigo. E infelizmente para a torcida do Santos, a gente tem que dizer que nesse time sub-20 aí, que é bom, que enfrentou o excelente time do Corinthians, treinado pelo excelente treinador Danilo, o time é bom, mas não vejo ninguém ali parecido, nem perto, mas nem chega aos pés de Diego, Robinho, Neymar, Ganso, Gabigol e Rodrigo. Tem um bom goleiro, o Eduardo Araújo, o Jair Cunha, o Jair Galalau, espanador da lua ali, o Jairzão, o zagueiro, o Ian, ótimo jogador de 18 anos, ótimo volante, Ivonei, já foi de profissional, voltou para a base. Miguelito, parece craque, vamos esperar um pouquinho, Fernandinho, ponta ali. Parece que o Santos tem bons jogadores ali que dá para aproveitar uns 4 ou 5. Mas não vejo nenhum jogador do nível desse que eu acabei de falar. Infelizmente, para a torcida. Bom, notícias, como diria um amigo meu, notícias alviçareiras, notícias maravilhosas, espetaculares. Angulo interessa ao Emelec do Equador. Nossa, oremos. Mais uma fase do capítulo, oremos. Angulo que morde 500 mil por mês, é o maior salário do clube, agora é o senhor Angulo, que assim como o Ricardo Goulart faz parte do clube da CBD, come, bebe, dorme, e 500 pau por mês. É mole não, hein? O Santos está tentando enfiar na barca aí, mandar embora lá para o Emelec, fazendo isso, o Santos se livra de 6, 7 meses de salário, seria uma mão na roda, mas dá para economizar 3, 4 milhões de reais com esse Angulo aí e botar esse dinheiro em algo que realmente interessa. Santos fez uma proposta, está conversando para a contratação do ótimo Dudu. Não é o Dudu do Palmeiras, não, que deve ganhar 1,5 milhão, 2 milhões no Palmeiras. Não. Ótimo lateral direito do Atlético Goianiense rebaixado. O Dudu é um lateral de 25 anos, corre, anda mais do que um foguete, vai no fundo sempre em linha reta, jogador de altíssima velocidade, tem um jogo vertical e faz gols. Cruza muito bem, ataca como ponta e defende como lateral. Ótima tentativa do Santos de contratação de um jogador que vai precisar, que só tem aquele meia boca do Natan ali, mais nada, e o Cadu do Sub-20, que é um lateral que até hoje
não me convenceu. Poderá crescer, poderá progredir, amadurecer por enquanto. O time dizem que o clube quer, é o que eu estou pedindo faz tempo. Lateral direito, mais um zagueiro, mais um volante, mais um armador, que só não tem nenhum, e mais pelo menos um atacante. Eu acho que deveria tentar 2, um ponta e um reserva de centroavante, no mínimo, para tentar dar uma balançada nesse elenco aí, para ver se a coisa melhora, contratar esses 4, 5 jogadores, puxar mais uns 5 da base, aqueles que eu falei, o goleiro, lateral, o zagueiro, o volante, armador e o Miguelito, contrata 5, puxa uns 5 da base e manda embora uns 20. Manda embora uns 20, porque é de uma ruindade assim, acachapante e assustadora, e a possibilidade da contratação de um técnico, quem sabe até sexta-feira. O Rueda está cumprindo o cronograma que ele falou. Eu quero contratar primeiro o diretor de futebol, para depois esse cara me ajudar a contratar o treinador, analisar junto comigo, aquela coisa toda com o conselho gestor, toda aquela pataquada que tem lá no Santos. Para aprovar a compra de uma caneta tem que ter 10 carimbos autorizando. Mas esse é o Santos. Mas vamos em frente. É uma notícia que pelo menos atrai a mídia para o Santos. O Paulo Roberto Falcão é aquele cara que traz mídia instantânea. O cara vai de graça lá filmar o Santos só para falar com o Paulo Roberto, com o Falcão. Então, realmente, movimenta, traz mídia, é interessante, pode dar certo, é uma experiência. Vamos torcer para que dê certo, porque ele se transforme num bom diretor de futebol, ajude o Rueda, ajude o Santos e ajude nesse planejamento para 2023, que vai ser osso, hein? Osso duro de roer o próximo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Estadual como dizia Jorge Jesus, não passa de uma pré-época, como falava o Jorge Jesus. Isto cá para mim é uma pré-época, ou seja, uma pré-temporada. O Campeonato Estadual só presta para isso. O Campeonato Estadual, como dizia Muricy, é aquela coisa assim, se você ganha, o diretor dá um tapinha no ombro, assim, valeu, hein, ganhou. Ou seja, fez mais que obrigação, mas se você perde, é crise. Então, o Campeonato Estadual só serve para isso, para treinar e para levar o time depois realmente para o Campeonato Brasileiro, que aí é aí que o bicho pega. Ok, rapaziada? Muito obrigado pela audiência. Aqui é Walter Parente, Santos Eterno. Passa aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, ok? Muito obrigado pela audiência. Até a próxima e fui!